Muito bem, você, meu irmão, minha irmã, você de Ideal Espírita, você que nos acompanha aqui na página Estação de Luz Espírita, nós estaremos reproduzindo em poucos instantes mais um programa da Web Rádio Estação da Luz. Desta feita, o programa número 5, Ciência, Filosofia e Moral, com Alexandre Santos e a sua equipe, dona Cristina Buquerque, Paulo Rocha, Leopoldo Barreto. Eles vão abordar os temas relacionados com Paulo de Tarso. Já há 3 programas que ele vem falando sobre Paulo de Tarso. E hoje eles vão fazer mais uma daquelas viagens acompanhando a caminhada de Paulo de Tarso, divulgando o Evangelho de Jesus. Portanto, um programa que realmente merece ser acompanhado. Trabalho muito interessante. E aí nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita. Como diz Emmanuel, a maior caridade que se pode fazer com a doutrina é divulgá-la. E é o que nós estamos fazendo e reunindo aqui na página Estação da Luz Espírita o maior acervo possível de obras literárias, doutrinárias, as obras da codificação, texto, livros, palestra, vídeos, entrevistas. E aqui você vai encontrar esse acervo para a sua pesquisa, para o seu lazer, para os seus estudos. Portanto, queremos lhe agradecer por nos acompanhar nesse trabalho e vamos ao programa número 5, Filosofia, Ciência e Moral, com Alexandre Santos e sua equipe. Muitíssimo obrigado por estar conosco e vamos ao programa. Aqui de Natal e agora também pelo Facebook. E como ocorre toda quarta-feira de manhã, nós temos o programa com o nosso irmão Alexandre Santos e toda a sua turma. Hoje o Paulo, o Leopoldo e a Cristina. Graças a Deus o Clube do Bolinha acabou, porque entrou uma menina, né? Era só meninos. Então, aleluia. E hoje é o programa Filosofia, Ciência e Moral, com o nosso irmão Alexandre Santos e seus convidados. E vamos falar sobre Paulo Estevão. Nós vamos passar o comando de imediato para o Paulo, nós vamos nos ausentar de fato de direito, porque nós estamos em outro programa, em outra rádio, mas aí com certeza vocês vão fazer um programa excepcional. Como vai ser gravado, eu vou ter a oportunidade depois de assistir. Então, meu amigo, comande aí. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, meu amigo Tavares. Recebida a bola, vamos tocar essa bola para frente. Estamos aqui reunidos, eu, Alexandre Santos, nosso irmão Leopoldo, nosso irmão Paulo Rocha e nossa irmã Cristina. Todos nós somos da Casa de Caridade Chico Xavier e estamos aqui hoje responsáveis por tocar o nosso programa Filosofia, Ciência e Moral. Há 2 programas que nós estamos tratando sobre a figura icônica do grande cristão das primeiras horas, Paulo de Tarso. Falamos sobre a história de Saulo de Tarso, falamos sobre a conversão dele, falamos sobre vários aspectos da vida desse grande homem que levou para além dos judeus a mensagem de Jesus. E estamos aqui novamente em mais um programa para falar sobre a figura de Paulo de Tarso. E, sem mais delongas, nós vamos passar aqui a palavra para os nossos amigos, nossos irmãos que estão aqui conosco, para que eles deem as boas-vindas. Começando pelo meu irmão Paulo Rocha. Bom dia a todos, é sempre uma satisfação estar aqui falando sobre o Evangelho e hoje falando um pouco aí sobre Paulo de Tarso. Desejar a todos que nos ouvem, que nos assistem, um dia de muita paz. Que assim seja. Obrigado, meu irmão. Leopoldo. Bom dia a todos, meus queridos irmãos que estão através do rádio nos ouvindo. Mais um dia, vamos estudar o Evangelho do Cristo, essa figura importantíssima. Então, para todos, desejo muita paz e tenham um excelente trabalho. Minha irmã Cristina. Cristina está por aí? Caiu, Cristina? Cristina está chegando, está voltando. Já estou tá aí. de volta. Dê suas boas-vindas, Cristina, para os nossos espectadores, nossos ouvintes. Olá, bom dia a todos que assistem à Web Rádio Estação da Luz. Com satisfação que faço parte desse momento e poder contribuir um pouco com os conhecimentos do Evangelho. E que assim seja.
Obrigado, minha irmã. Obrigado por aceitar o convite e estar entre nós aqui nos ajudando a compreender a figura de Paulo de Tarso. Sem mais delongas, nós vamos iniciar o nosso programa, primeiro dando as boas-vindas a todos os que nos ouvem, a todos que nos assistem pelo Facebook, todos que nos ouvem pela rádio Estação, pela web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz de Natal para todo o planeta Terra, como diz o nosso amigo Tavares. E sem mais delongas, nós vamos falar sobre... nós falamos, meu amigo Paulo Rocha, sobre a figura de Saulo de Tarso no programa passado. Vimos toda a trajetória dele, do judeu orgulhoso que era ele, das perseguições aos primeiros cristãos, da pena de morte imposta ao Estevão, que foi o primeiro sacrificado em nome de Jesus. E hoje a gente queria, com a nossa irmã Cristina, fazer um resgate dessa vida difícil que Paulo teve que assumir depois da sua conversão ao cristianismo. Depois que Paulo encontra Jesus, na verdade, a luz que emanava de Jesus na estrada de Damasco, quando ele ia a Damasco para prender cristãos e sacrificar principalmente Ananias, que foi aquele que depois, a mando do próprio Jesus, foi socorrê-lo na sua cegueira e curá-lo, né? Paulo, nesse caminho, quando ele entra às portas de Damasco, ainda no deserto, ele se encontra com essa figura áurea de Jesus, e nesse momento a vida dele se transforma completamente. A partir dali, aquele judeu agressivo, aquele judeu perseguidor, ele percebe que aqueles pobres e ignorantes que estão lá na mansão, na casa do caminho, praticando a caridade, é que estavam com a razão. Que, na verdade, eles anunciavam que Jesus era o Messias, que estava já previsto a sua vinda nas profecias de todos aqueles profetas judeus, e Paulo rapidamente descobre que é Jesus realmente esse Messias. E diante da imagem luminosa do Cristo, só relembrando, Paulo, ele faz uma pergunta, quem és? E Jesus responde, eu sou Jesus, aquele a quem persegues. Nesse momento, Saulo, entendendo que Jesus era o Messias, ele, naquele exato momento, ele pergunta o que é que Jesus quer dele, né? E Jesus manda ele entrar na cidade de Damasco, e lá ele receberá todas as orientações. Então, a partir daí, a gente começa a observar não só o Paulo convertido, como o Paulo médium, né? O Paulo médium que recebe mensagens de Jesus e cumpre com as determinações dessas mensagens de Jesus. Portanto, por isso, né, que Paulo recebeu, obviamente, o ódio e a raiva daqueles que estavam, vamos dizer assim, representando a religião judaica naquele momento, que estavam representando religiosamente os judeus. Paulo recebe, então, a raiva e a perseguição dessas pessoas. E a partir daí, começa toda uma vida de expiação, toda uma vida de provas muito duras para esse homem que passou por espancamentos, que passou por prisões. Ele foi um prisioneiro de Jesus. Ele foi preso em nome do Cristo. E aí eu queria saber da nossa irmã Cristina, como é que foi essa história dessas prisões de Paulo? Você pode falar um pouquinho para nós sobre essas prisões, Cristina? Sim, posso tentar aqui, de acordo com meus conhecimentos e estudos, falar de Paulo de Tarso é tentar descrever e entender um homem, um religioso, que desde a sua infância foi preparado com todos os recursos para ser um líder religioso. Teve uma formação rabínica, doutor da lei, convivendo e aprendendo com um dos maiores mestres da história do judaísmo, que foi Gamaliel. E a sua formação religiosa era muito
estreita, segura. As suas atitudes em relação à religião não correspondiam a acordos políticos, a jogo de interesse, mas sim por acreditar fielmente que estava sendo justo diante da lei. E Deus, em sua infinita sabedoria, não poderia ter alguém melhor nesse momento para a propagação do Evangelho do Cristo, que um homem seguro, convicto, fiel à lei, para levar a sua palavra a todos. E as prisões de Paulo começa com a prisão em Filipe, que está descrita no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 23. Depois de receber uma visão que dizia para ele ir à Macedônia, Paulo leva consigo Silas e Lucas para a cidade, né, chamada Filipe. Filipe era uma das mais importantes cidades do Império Romano, porque era a porta de entrada dos viajantes que provinham da Ásia. Esta cidade vem desde os trácios e foi conquistada no ano de 358 a.C., pelo pai de Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, Filipe II. Daí o nome da cidade ser Filipe. Contudo, o ex-perseguidor Paulo, ex-perseguidor da igreja, tornou-se perseguido. Em muitas das cidades nas quais Paulo exerceu o seu ministério apostólico, tentando evangelizar e falar sobre o Cristo, sofreu forte oposição, tanto dos judeus quanto dos pagãos, vindo a ser injustamente preso e violentado sem que houvesse qualquer condenação criminal contra ele. E na cidade da Macedônia, Filipe, Paulo chegou a demonstrar os seus conhecimentos a respeito dos direitos que tinha como cidadão romano, quando as autoridades locais mandaram prendê-lo ilegalmente. É importante lembrar que nos tempos de Paulo, nem todos os cidadãos eram iguais perante as leis em Roma. Os que eram escravos eram tratados como simples mercadoria. Outros eram meros estrangeiros para os romanos, embora vivessem dentro dos limites do império, pagando os seus pesados impostos. E existiam aqueles que, por motivo de nascimento ou aquisição mediante algum pagamento ao governo, tornavam-se cidadãos romanos e, portanto, passavam a ter alguns direitos naquela sociedade. Roma era a cidade que governava o mundo no século I, e desse modo, quem tivesse a cidadania romana teria direitos protegidos pelas leis, entre os quais o de receber um julgamento justo, caso fosse feita alguma acusação. E conforme o historiador Armando Souto Maior, o direito romano foi um dos legados mais importantes deixado por Roma às civilizações. E nosso amigo Alexandre pode afirmar isso, que é do ramo do direito, da lei, e conhece com maior grau de entendimento. Do direito romano, herdamos muitos institutos, como o da propriedade, o da posse, o contrato, o processo e outros. Sua influência é tanta que até hoje faculdades conservam em sua grade curricular espaço para o estudo do direito romano. Oi, parece que acho que caiu um pouquinho, voltei. Sim. Estava falando, em outras faculdades, este ramo do direito é estudado juntamente com a história do direito. Um dos institutos que já existia na época e até hoje em vigor diz respeito ao ius solius. Talvez eu não esteja pronunciando corretamente, mas é no meu bom português.
nacionalidade estabelecida pelo local de nascimento, ligava o homem à terra. E a outro, ius sanguíneos, nacionalidade adquirida pelos pais, vindo do vínculo consanguíneo. Como todos sabem, o apóstolo Paulo era judeu, nascido em Tarso, capital da Cilícia, província romana, situada na Ásia Menor e possuía cidadania romana. Na época, possuir uma cidadania romana era muito importante e assegurava aos que possuíam direitos e privilégios especiais. Era tão importante a cidadania romana como adquirir o Green Card americano atualmente. Então, no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, versículo vai de 24 ao 29, está descrito o diálogo entre Paulo e o tribuno, quando ele foi condenado à prisão, né? O tribuno mandou que eu levasse para a fortaleza, dizendo que eu o examinasse com açoites, para saber por que causa assim clamava contra ele. E quando estava atado com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: diz, tu és romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que haviam de lhe atar, e até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que eu tinha amarrado. Paulo, que era doutor das leis, conhecedor e muito culto, conhecia bem as leis e sabia que a sua condição de romano lhe assegurava tratamento diferenciado e privilegiado. Por isso, quando foi preso, perguntou aos que o amarravam se era lícito açoitar um cidadão romano antes de ser julgado. Podemos observar, nesse texto sagrado, quando Paulo respondeu que sim, o tribuno disse: com grande soma de dinheiro, adquiri também esse título. E quando Paulo disse ao tribuno: mas eu tenho por nascimento, logo se afastaram dele, temendo, né, porque ele tinha alguns direitos com relação a isso. Naquela época, uma autoridade não poderia jamais prender uma pessoa que fosse cidadão romano sem que houvesse um motivo justo, e muito menos castigar com açoites, dando um tratamento desumano, conforme tinha ocorrido com Paulo e Silas na cidade de Filipe. Logo, Paulo teve o direito de ser libertado e ainda recebeu as desculpas das autoridades locais pelo ocorrido. Então, a segunda prisão de Paulo foi em Jerusalém. Aconteceu depois da terceira viagem missionária, quando durante cerca de 8 anos esteve visitando comunidades onde hoje se localiza a Grécia e a Turquia. Após concluir a sua terceira viagem missionária e retornar mais uma vez para Jerusalém, Paulo veio a enfrentar um processo criminal que desperta até hoje o interesse de pesquisadores da história. Nessa ocasião, o ministério apostólico de Paulo já tinha muitos colaboradores. E Lucas diz que, desta vez, quando Paulo retornou a Jerusalém, ele vinha em companhia de vários discípulos oriundos dos lugares anteriormente evangelizados, na sua primeira e na sua segunda missão evangélica. E ao chegar à cidade, Paulo foi orientado por Tiago a submeter-se aos costumes dos judeus para evitar conflitos, pois alguns de seus compatriotas tinham espalhado boatos de que o apóstolo estaria negando a Moisés e ensinando os judeus a não circuncidarem mais os seus filhos, que era um costume da época, né?
Então, entretanto... Até hoje, né? Até hoje é um costume. Exato. Desculpa aí, até hoje. Então, a atitude praticada por Paulo no sentido de externar os judeus à observância das tradições de seu povo não foi capaz de evitar sua prisão. E justamente quando ele se encontrava no templo judaico, o apóstolo veio a ser repentinamente acusado por alguns de seus compatriotas de ter profanado aquele lugar, deixando que lá entrasse gentios. Então, pelo que passaram a espancá-lo com toda a selvageria, e houve um grande tumulto na cidade, de modo que o comandante das forças romanas em Jerusalém, que era Cláudio Lísias, precisou interferir para fazer cessar aquela confusão. E a gente consegue ver esse momento no filme Paulo e Estevão. Então, Paulo escapou do lixamento, mas ficou detido. Também no filme a gente consegue ver bem direitinho esse momento. Pouco depois da sua prisão, Cláudio Lísias, o comandante, né, da fortaleza em Jerusalém, tomou a providência para enviar Paulo para o governador da província da Judéia, na cidade de Cesareia, a fim de zelar pela segurança do apóstolo, porque ele, como cidadão romano, em sua narrativa, chegava a transcrever o teor da correspondência que comunicava a sua transferência. Então, no livro também, Atos, tem a descrição da correspondência onde Cláudio Lísias pede ao excelentíssimo governador Félix, na época, dizendo que não havia nenhuma coisa que certificasse o motivo que estavam acusando. E Paulo é levado a Cesareia. Nos primeiros momentos da sua prisão, havia ocorrido por causa do tumulto na cidade de Jerusalém. Porém, ao chegar em Cesareia, Paulo passou a ser efetivamente processado pelo sumo sacerdote judeu, que pretendia matá-lo, como havia sido feito anteriormente com Jesus e com Estevão. Na época, a sede do governo romano na região da Judéia não se localizava mais em Jerusalém, e sim em Cesareia. Contudo, o Sinédrio ainda se reunia em Jerusalém, onde também havia um comando das forças romanas. E, ao que parece, seria uma unidade subordinada ao governador daquela província romana. Para o comandante das forças romanas em Jerusalém, seria mais tranquilo livrar-se de Paulo, mandando para o governador em outra cidade, do que ele ter que suportar aquela pressão dos judeus querendo assassinar um prisioneiro que portava a cobiçada cidadania romana. Mais uma vez, da mesma forma como em Filipe, Paulo teve um tratamento diferenciado devido à sua cidadania, a qual iria lhe assegurar o direito a um julgamento justo, conforme as leis da época. Pois se Paulo fosse apenas um judeu, provavelmente teria sofrido injustos açoites e teria sido entregue às mãos de seus compatriotas. E a gente sabe qual seria o final dessa história, bem ali, antes mesmo de começar. E caso viesse a ser lixado publicamente, como foi Estevão, as autoridades romanas não teriam que se preocupar, porque ele não era um cidadão romano. Então, preso em Cesareia, ao ser conduzido à cidade, Paulo ficou distante do foco de tensão, do mesmo modo que seu julgamento ali receberia menos pressão por parte dos judeus do que se fosse realizada uma audiência em Jerusalém. É também curioso, interessante perceber que todos esses acontecimentos, ao final, colaboram para que Paulo, mais tarde, fosse dando prosseguimento ao seu apostolado na cidade de Roma, conforme a gente vai ver mais adiante. Paulo precisou permanecer pelo menos 2 anos preso em custódia nessa cidade de Cesareia, sob os cuidados do governador da Judéia,
devido à queixa apresentada contra ele pelos judeus. 5 dias depois de ter se transferido de Jerusalém, isso porque, uma vez sendo formalizada a acusação, foi instaurado um verdadeiro processo criminal dentro dos moldes da justiça da época e segundo as leis romanas, né? Embora na época não existisse ainda a separação entre os poderes, como existe hoje, executivo, legislativo e judiciário, já era proibido uma autoridade condenar um cidadão romano a cumprir qualquer tipo de pena arbitrariamente, pois para que alguém fosse mandado, condenado a trabalhos forçados ou à morte, seria preciso passar por um processo criminal com direito à defesa, à produção de provas, como se encontra registrado por Lucas em Atos 25, versículo 16. Então, tal como ocorre nos dias de hoje, na CPI do Congresso Nacional, o então governador da Judéia, Marcos Antônio Félix, que a gente trata mais por Félix, procurou tirar vantagens políticas e pessoais a respeito do caso de Paulo. Lucas conta que Félix ficou protelando o andamento do processo de Paulo e com frequência mandava chamá-lo, alimentando a vã expectativa de arrumar algum privilégio em cima disso. Isso está descrito em Atos dos Apóstolos 24, 26. Agindo com ousadia, Paulo certa vez chegou a pregar sobre Jesus para Félix e a sua esposa Drusila. Drusila era filha do rei Herodes Agripa, porém o governador apenas sentiu-se amedrontado e se recusou a abraçar a fé, tendo mantido contatos com Paulo por período de 2 anos. Ele se sentiu tocado, o governador Félix, mas, segundo a história, Félix tinha um casamento considerado adúltero com Drusila, sob o ponto de vista judaico-cristão. Ela havia sido casada com outra pessoa e, portanto, jamais poderia contrair um novo casamento, enquanto seu marido fosse vivo, e esse caso acontecia. Porém, como era filha de Herodes Agripa, a afinidade com aquela família influente da Palestina poderia dar mais poderes a Félix na região. E esse motivo o impedia de abraçar realmente os ensinamentos, aquela forma como Paulo compreendia no momento o Evangelho. Ele vivia numa situação meio irregular com a esposa. Ao fim de 2 anos depois, Félix foi substituído por Pórcio Festo, que a gente trata por Festo, em seu cargo. O novo governador, na certa, desejando conquistar o apoio político dos judeus na região, planejou então realizar logo o julgamento de Paulo em Jerusalém e para isto convocou uma audiência em Cesareia para decidir sobre essa questão. Paulo utilizou então de um recurso previsto nas leis romanas, porque ele sabia que as intenções com ele não eram muito boas. Então ele resolveu apelar para César. Isso porque naquela época as leis garantiam também a um cidadão romano, era um dos seus direitos, o direito de requerer uma audiência com o imperador, caso entendesse que estava sofrendo alguma injustiça em seu processo. Então, ao fazer uso desse instrumento, o apelo a César, Paulo estaria ganhando a sua passagem de ida para Roma, que era um plano seu e que ganhava rumos de se concretizar nesse momento. Porém, antes disso, Paulo ainda iria prestar um depoimento perante o rei Agripa e sua irmã Berenice, os quais vieram visitar Festo em Cesareia naqueles dias. Assim, aproveitando a presença do rei Agripa na cidade, Festo resolve expor o caso de Paulo, pedindo-lhe uma orientação
pelo que o governador convocou, então, a audiência a fim de ser colhido mais um depoimento pessoal do apóstolo. Festo acreditava que Agripa, por ser judeu, poderia ajudá-lo na compreensão daquele caso difícil, para o qual não conseguia encontrar uma justificativa, já que Paulo não cometera nenhum crime que contrariasse as leis romanas, e tampouco teria profanado a religião judaica. Pela lógica do sistema romano, Paulo jamais deveria ter ficado preso. Desde o momento que foi agredido em Jerusalém, cabia às autoridades romanas tê-lo protegido dos judeus que tentavam matá-lo, mas ter restituído a liberdade. Mas essas autoridades desejavam satisfazer as multidões, conquistar o apoio político dos líderes judeus, e como não encontraram permissão nas próprias leis para permitir o linchamento de um cidadão romano em praça pública, ficaram todos assim confusos, embaraçados para decidir com relação à situação de Paulo. 2 anos antes de Félix receber Paulo em Cesareia, mantendo-o em custódia por todo esse período, longe de Jerusalém, logo precisaria haver um motivo que justificasse essa providência. E uma vez que outra autoridade assumiu o caso, cabia ao novo governador da Judéia julgar Paulo, uma vez que ele havia resolvido levar o caso para Jerusalém a fim de dar andamento a esse processo. Então, Festo precisava escrever algo a respeito do seu prisioneiro, e como não tinha o que dizer para justificar aquela prisão, aproveitou a presença de Agripa em Cesareia para apresentar o caso. Paulo foi chamado novamente a uma nova audiência perante Festo para falar, né? E aproveitou para pregar o evangelho perante o próprio governador, Agripa e sua irmã Berenice, e várias outras pessoas presentes também, demonstrando pouca preocupação com o que poderia ser decidido a seu respeito depois deste acontecimento. Paulo poderia muito bem ter reclamado das injustiças cometidas em seu processo, mas não fez. Preferiu pregar sobre Jesus para esse público de autoridades que sabia que eram corruptas e injustas, fazendo com que toda aquela situação se tornasse mais uma oportunidade para falar a respeito do Evangelho. Em Atos 26, de 1 a 23, Lucas reproduziu o discurso de Paulo, até ser interrompido pelo governador no versículo 24. Paulo, perante o rei Agripa, apresenta um emocionante testemunho sobre a sua vida. Não escondeu seu passado perverso como perseguidor da igreja e de ex-seguidor da seita dos fariseus. Mencionou sua conversão, o momento que conheceu o Cristo em Damasco, quando ia prender cristãos, inclusive Ananias, que o curou da cegueira, né? Falou sobre a sua missão evangélica que recebeu e quanto ao trabalho evangélico, eclesiástico, que vinha desempenhando durante esses últimos anos. Além de Paulo ter informado ao rei sobre o seu passado e a sua vocação apostólica, também explicou o seu julgamento dentro de uma visão religiosa, por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita, né? Então, explicando o motivo pelo qual chegou a ser preso, foi pelo fato de ele anunciar o arrependimento e a sua conversão, e não por ter profanado o templo, pelas acusações que tinham realmente sido feitas. Também um fato importante a gente ressaltar, que mesmo sendo interrompido pelo governador, Paulo conseguiu completar a sua mensagem, abordando os principais aspectos da evangelização cristã, o sacrifício de Jesus, a necessidade de arrependimento e de conversão a Deus.
bem como a ressurreição dos mortos. Ao prestar esse depoimento sobre sua vida, Paulo foi capaz de reunir na sua mensagem todos os pontos principais de uma pregação, agindo com ousadia e liberdade diante dos reis e das autoridades da época. Segundo a narrativa de Lucas em Atos, verifica-se que o governador resolveu interromper a pregação de Paulo, chamando-o de louco. E quanto o rei Agripa, mesmo conhecendo as Escrituras e o que diziam os profetas a respeito de Cristo, preferiu afirmar que por pouco não se tornaram cristãos. Então, de acordo com a história, havia rumores na época de que Agripa vivia também uma relação incestuosa com sua irmã Berenice, a qual foi mais tarde amante do imperador Tito. Então, o seu apego ao poder político e a esse estilo de vida fora um dos padrões judaicos cristãos que havia tornado esse entendimento. Então, contudo, ao se retirar do local da audiência e se reunindo separadamente, Festo e Agripa concordaram entre si que nada havia em Paulo que merecesse a morte ou a prisão. Dando uma solução para o caso de Paulo, Agripa resolve proferir o seu parecer pela absolvição do apóstolo, não encontrando falha, crime algum que o condenasse, justificando a permanência de sua custódia apenas pelo fato de Paulo ter interposto a César, né, como um instrumento processual, um uso desse instrumento para que ele considerava a sua prisão injusta e que estava sendo injustiçado no seu processo. Assim, reconhecendo a inocência de Paulo, as autoridades romanas da Judéia estavam se justificando formalmente diante do imperador no sentido de que Paulo era realmente inocente. Estava sendo enviado para Roma porque recorreu a César, ao invés de ter aceitado o julgamento ali mesmo. Então, Paulo foi libertado da prisão, contanto que não podia sair dali, estava em custódia, porque o processo ainda não havia terminado, né? Ele havia recorrido a César. Desse modo, Paulo foi encaminhado a Roma e, com parecer em favor de sua inocência, o que só contribuiu para a sua absolvição. O que de fato veio a ocorrer, segundo sabemos pela história da igreja, visto que não consta muita coisa com relação a isso na Bíblia. É importante dizer que lá em Roma, a caminho de Roma, Paulo teve, assim, o que eu considero, o que relata no livro Paulo e Estevão, acho que um dos melhores momentos de sua vida evangelizadora, porque ele já era reconhecido em muitas regiões, em muitos lugares, em muitas comunidades, e as pessoas já o conheciam, já tinham um certo amor por ele, e não foi maltratado no navio em que se dirigia para Roma, foi reconhecido, foi ouvido, sofreram tormentas do mar bravo e tudo, mas foi um dos melhores momentos da vida dele, onde ele teve assim um reconhecimento do evangelho que havia praticado, que havia trabalhado, as recordações de tudo. E quando ele saiu mesmo de Cesareia, ele sabia que provavelmente não voltaria mais, iria para Roma e não voltaria mais. E no livro descreve quando o navio vai se afastando. Ele, Paulo, tem os olhos umedecidos, sentindo que deixaria aquela cidade para sempre. E ainda segundo o livro, Paulo viveu
um tempo muito bom, como eu estava falando. Nesse percurso até Roma, fez novas amizades, conquistou e fez muitos amigos, inclusive o centurião que eu conduzia. E chegaram a Roma e não ficou detido, encarcerado. Ele ficou numa prisão domiciliar, né? Onde podia receber as pessoas e continuar o seu trabalho enquanto aguardava a decisão do seu julgamento. Foi em Roma que ele escreveu a Epístola aos Hebreus, e no livro descreve que ele diz: fiz questão de grafá-la, valendo-me dos meus próprios recursos, dedico-os aos meus irmãos de raça, e escrevi com o coração. Então, ali em Roma não foi assim tão ruim para ele pôde evangelizar, atender diversas pessoas, visitar comunidades. Só não podia sair, né, totalmente, porque ainda aguardava a finalização do seu julgamento. Foi quando ele pensou em ir à Espanha, que de repente recebeu a comunicação de que Pedro ia chegar. E ele se desdobrou em atenções de organizar um lugar para receber Pedro. E Pedro chegou e as coisas estavam ocorrendo tudo bem em relação à evangelização, mas Roma passava por assim grandes dificuldades políticas, confusões, aglomerações, até que o Nero, né, teve aquela grande ideia maravilhosa de incendiar Roma. E daí as coisas se complicaram muito, e Paulo realmente foi preso, e as coisas se complicaram e que vieram mais tarde a ser decapitado. Então, gostaria de pedir aos meus amigos que contribuíssem nesse momento comigo, porque é muito emocionante esse momento que Paulo viveu em Roma. Minha amiga Cristina, difícil vai ser contribuir agora, viu? Depois que você fez toda essa análise histórica das prisões de Paulo, muito bem elaborada, muito bem pesquisada, esse tema das prisões, muito bem colocado para todos nós. Eu queria até me desculpar aqui com os colegas e com os espectadores e os ouvintes e os telespectadores, porque na empolgação de ouvir a nossa irmã falar sobre as prisões, a gente acabou esquecendo aqui de fazer nossas preparações iniciais, fazer a prece, fazer o evangelho, que hoje estava a cargo do nosso irmão Leopoldo. Então nós vamos aproveitar esse momento que a nossa irmã nos encheu de informações, para que a gente possa digerir essas informações na cabeça, e vamos pedir ao nosso irmão Leopoldo, então, como uma espécie de intervalozinho, que ele faça a prece e um pequeno comentário do evangelho para nós, para que depois a gente passe a palavra para Paulo falar alguma coisinha, se restou alguma coisinha, né? Lembrando, viu, Cristina, que Nero culpou Paulo, viu, pelo incêndio a Roma. Isso está descrito lá no livro Paulo e Estevão. Ele culpa Paulo, e essa é a razão por que ele pede a decapitação de Paulo, né? Então, como você bem falou, né, Paulo foi um preso injustiçado, né? Ele nunca deu motivo para ser preso. Então, todas as prisões de Paulo são prisões injustas, né? Prisões injustas e descabidas. E você até colocou muito bem a questão do direito romano e tal. Muito bem, muito obrigado, minha irmã. Leopoldo, meu amigo, seja o portador da nossa prece e do nosso evangelho de hoje. Ok, muito obrigado aí, as palavras muito esclarecedoras. E agora, meus irmãos, neste momento, possamos elevar o nosso pensamento ao mestre, amigo, irmão Jesus, pelo agradecer por esta oportunidade que estamos utilizando este canal de luz para um grande conhecimento dos nossos irmãos.
para a divulgação desse evangelho e para estudarmos este grande apóstolo, Paulo. E assim, Senhor Jesus, com os nossos guias, os nossos mentores, queremos agradecer esta oportunidade na manhã de hoje. Muita paz e com muita luz, claro, pedimos a vossa permissão para já darmos, né, a continuidade dos trabalhos. Com muita paz, com muita luz, passamos agora a fazer a leitura do Evangelho, meus irmãos. O Evangelho segundo o Espiritismo, que está no seu capítulo 12, hoje, amai os vossos inimigos. E me foi sugerido pelos irmãos aqui, com certeza, espirituais, no seu item 7, de título, se alguém vos bate na face direita, apresenta-lhe ainda a outra. Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos quer fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresenta-lhe também a outra. E se alguém quer andar contra vós para tomar vossa túnica, abandona-lhe ainda vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazer ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer emprestar de vós. Meus irmãos, isso está em São Mateus, no seu capítulo 5, versículo 38 a 42. Aqui segue a explicação, né, do livro. Eu não irei fazer devido ao tempo, né, que graças a Deus nós temos aí um banho de luz para ser tomado na manhã de hoje pelo nosso irmão Paulo, pelo nosso irmão Alexandre, e com certeza já iniciado pela nossa irmã Cristina. Então, eu quero fazer um pequeno comentário sobre o evangelho de hoje. Meus queridos, meus irmãos, quando Jesus nos recomenda uma caminhada mais longa, com quem nos obrigasse a andar em certo trecho do caminho, o mestre nos faz um apelo à nossa caminhada. A nossa caminhada deixa eu ver onde é que está aqui, trecho, caminho e tal. Capacidade de compreender porque vamos oferecer esses irmãos de caminhada o que eles próprios nos oferecem. Quer dizer, se nós formos, meus irmãos, revidar, se nós formos oferecer o que esses irmãos nos oferecem, muitas vezes, irmãos difíceis de caminhada, nós não estaríamos fazendo coisa alguma. Não é? Então, porque, meus irmãos, muitas vezes somos chamados a caminhar na longa estrada do perdão com o nosso próximo. E muitas vezes não compreendemos, mais uma vez, o Espiritismo vem nos esclarecer. É porque ainda, meus irmãos, estamos revestidos do orgulho, revestidos ainda, meu irmão, da vaidade, de uma falsa superioridade. E temos essa grande dificuldade de compreender estes irmãos. Então, meus irmãos, Jesus nos convida a suportar essas ofensas. Suportá-lo pacientemente, né? Porque temos dificuldades ainda, como esses irmãos que estão ao nosso lado também temos, né? Também têm. Temos as nossas fraquezas. Os irmãos também têm. Porque estamos num patamar igual. Vivemos aqui nessa terra, porque ainda não somos ainda tão evoluídos, ainda como pensamos. Ok? E ainda, meus irmãos, vemos nos outros, como diz o capítulo 10, né, aquela passagem que Jesus nos lembra muito bem, o argueiro e a trave. Ainda enxergamos no irmão aquele argueiro, mas ainda a trave está em nós. Não conseguimos ainda. Né? O certo somos nós. O errado é esses irmãos. Então, meus irmãos, quando Jesus nos convida, mais uma vez, a caminhar com esses irmãos, ele, na verdade, ele nos está dando uma oportunidade de crescermos juntos.
Sim, crescemos juntos. Todos nós, lado a lado, suportando-nos, né? E crescemos juntos. De hoje, meus irmãos, pacificamente, já que temos aí um passado não muito agradável com muitos desses irmãos que vêm hoje ao nosso lado, de estreitar os laços que foram desfeitos, com certeza, no passado. E que temos hoje a capacidade de contribuirmos um futuro melhor ao lado desses queridos irmãos. Aqui eu queria somente também fazer uma colaboração com as brilhantes palavras da irmã Cristina. Me diga uma coisa, agora vamos refletir. Quem mais viveu, senão Paulo, esses momentos e esse capítulo que hoje cai? Quantas vezes Paulo não retirou, claro, né, a túnica de vários irmãos? Quantas vezes Paulo não fez irmãos caminharem mais de uma milha, muito mais? Depois da conversão de Saulo para Paulo, é retirado a túnica dele. Ele passa por isso também, o sofrimento. Ele é convidado e muitas vezes obrigado a caminhar muito mais de uma légua, muito mais de uma milha. Não é? Então, Paulo viveu as palavras de Jesus. E só um outro detalhe para encerrar minha fala. O que eu observo em Paulo também é a sua, claro, compreensão da sua missão. Né? Paulo, muito mais do que compreender, ele vivenciou o Evangelho. Veja que Paulo, mesmo passando por tantas dificuldades, inclusive, como a irmã Cristina muito bem colocou, preso, né? Jamais ele deixou de levar a verdade através das suas cartas, né? E socorrer as igrejas que chamavam, que pediam a sua ajuda. Então, é isso aí, eu creio que seja uma das maiores virtudes de Paulo nessas passagens. Muito bem ele vivenciou isso. E também uma verdade que ele levou do Cristo e ele tomou como a verdade máxima para mim. E é aquela verdade que Jesus diz, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E assim, no meu entender, Paulo o fez. Obrigado. Perfeito, meu amigo. Perfeito, meu irmão. Meu irmão Leopoldo, muito bem oportuno esse evangelho que o irmão colocou aqui, ainda que intercorrente aqui no meio da nossa programação, mas foi perfeito, casou direitinho com tudo que a gente vem falando. E aí, aproveitando o que você falou, inspirado por Jesus e por Estevão, né, que estava ao lado dele, isso já foi dito pelo irmão Mário em programas anteriores, Paulo escreveu a sua epístola ou cartas, né, aos Romanos, a sua primeira carta aos Coríntios, a sua segunda carta aos Coríntios, a sua epístola aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a primeira aos Tessalonicenses, a segunda aos Tessalonicenses, a primeira a Timóteo, que era um amigo que ele tinha como filho, viu? Que ele conheceu aos 16 anos, um devoto de Cristo, né? Então, a primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, uma carta a Tito, que foi falado aqui o nome de Tito aí pela irmã, a irmã Cristina, ele fez uma carta a Tito, sim, uma carta a Filemon e uma carta aos Hebreus, que é a última que ele faz ao povo dele, ao povo judeu, né? Como Cristina muito bem colocou aí pra gente. Mas aí, meu amigo Paulo Rocha. Sim, pois não, Cristina. Essa carta a Filemon eu achei muito interessante, porque fala da devolução de um escravo, né, ao seu dono, e que esse escravo, ele o conheceu na prisão. Perfeito, e perfeito. Ele foi convertido na prisão. Então, eu achei muito interessante, porque como um amigo que Paulo tinha, e ele fez essa carta especialmente para esse amigo.
Isso. Então nós vamos fazer o seguinte, no próximo programa a gente iria já entrar na filosofia espírita, mas nós vamos reservar ainda o próximo programa para finalizar Paulo, porque a gente precisa falar sobre as cartas, sobre as epístolas de Paulo e sobre a mediunidade que existe ali dentro. As informações sobre a mediunidade que tem ali dentro. Então, no próximo programa nós continuaremos para fechar de vez o assunto que nós nos propomos a levar aqui com a figura do nosso grandíssimo Paulo de Tarso. E aí, meu amigo Paulo Rocha, que leva o nome de Paulo, eu acho que Dona Francisca, sua mãe, deve ter pensado em homenagear exatamente Paulo de Tarso e botar o seu nome de Paulo, né? E aí, meu amigo, o que é que você tem a falar sobre essas prisões, sobre esse sacrifício? Rapidinho, porque nós estamos, meu amigo Paulo Rocha, a 5 minutos de encerrar. Mas você tem aí um tempinho para falar, meu amigo. Exato, Alexandre. Paulo foi um espírito grandioso, né, como a gente sabe, e por onde ele passava, ele fazia as pregações e trazia boa nova. Em todas as suas prisões é comum, né, é um padrão nas prisões que todos que se aproximam, desde os soldados romanos, centuriões, juízes romanos, todos que se aproximam, né, mais da parte de Roma, evidentemente, eles se comovem e são impactados diretamente com o magnetismo de Paulo, com a sua intelectualidade, com a maneira como ele fala do Cristo, e aos poucos, falando com cada um, em todas as suas trajetórias, em todas as prisões que a gente observa e que são relatadas lá no livro de Paulo e Estevão, ele sempre tem um olhar carinhoso e atencioso e conquista, né, esses soldados com relação ao seu verbo e a maneira como ele falava do Cristo. Então, de certa forma, a verdade, a luz do Evangelho, e ele dava esse exemplo de que o amor e a fidelidade e a lealdade a Jesus sempre vai ser o melhor caminho a ser seguido, porque, independente de qual seja a situação, se mantendo firme, com fé, sem vacilar na fé, mantendo a coragem, Paulo sempre teve aí o apoio e a espiritualidade, através dos mensageiros do Cristo, sempre o ajudavam a seguir e a cumprir a sua missão. Então, Jerusalém foi o momento mais crítico, onde ele achou que realmente ali iria finalizar a sua história, mas teve aí mais alguns anos à frente, como Cristina colocou perfeitamente sobre esse ponto da prisão dele em Jerusalém. Teve a prisão em Icônico, teve a prisão em Filipos, que foram situações, como o Alexandre até colocou aqui, já onde ele não era culpado, evidentemente, e aí a perseguição ocorreu em diversos pontos da sua trajetória. Então, as suas prisões, Alexandre, tinham sempre em comum a fé que ele tinha, a coragem, a perseverança que ele tinha de se manter firme, e aonde ele passava, fazia a pregação do Evangelho em cada situação como essa. Então, era essa a minha contribuição para hoje. Acho que Cristina já falou muito bem de todos os fatores que a gente poderia esperar a respeito das prisões dele, principalmente a de Jerusalém, que foi a mais longa, até ele chegar em Roma. Muito bem, meu amigo Paulo. Das suas palavras, a gente retira muita coisa interessante. Lealdade a Jesus. Esse é um grande exemplo que Paulo de Tarso nos deu. Lealdade ao Cristo. Aquele a quem ele perseguia tanto, de repente ele se transforma no mais leal discípulo de Jesus. O discípulo dos gentios realmente tem uma história extraordinária a nos contar, de perseverança, de mudança, né, de reforma íntima, porque a reforma íntima que este homem sofreu foi intensa, foi muito forte, foi muito incisiva na vida dele. Tanto que, ao final da vida, quando os colaboradores de Paulo pedem a ele para não ir a Roma, né, porque sabiam que indo a Roma ele ia arranjar encrenca, né, ele ia arranjar problema, Paulo diz para eles o seguinte: eu estou pronto para morrer pelo Cristo.
eu estou pronto para morrer por Jesus. Então não me impeçam, eu vou, de qualquer forma. Porque ele era um homem assim, ele era um homem de princípios e que acreditava em tudo que fazia. Então ele disse, eu vou, né? E ele foi realmente para encontrar a morte em Roma, né? Ele foi para encontrar a morte em Roma. Quando ele apela ao César, naquele último julgamento dele, né? Que Cristina colocou muito bem, quando ele apela a César, ele sabe que ele vai morrer em Roma. Ele sabe que ele vai morrer em Roma. Ele já sabia que ele estava caminhando para o fim da vida dele, né? Então, Paulo é um grande exemplo de, primeiro, reerguimento pessoal, né? De reconhecimento dos próprios erros, a partir desse reconhecimento dos próprios erros, entender que tem um caminho alternativo que Deus nos apresenta. O caminho do bem, o caminho do bem e do amor, gente. No próximo programa, e aí nós vamos já convidar todos os que estão assistindo ou nos ouvindo pela web rádio Estação da Luz, para não perder o próximo programa, que está especialíssimo. Nós vamos falar, inclusive, no próximo programa, nós vamos falar sobre a famosa carta de Paulo aos Coríntios, onde ele estabelece toda uma excelência da caridade e fala do amor como ninguém. Uma lição de amor que a gente precisa conhecer muito bem. Inclusive, essa tarefa a gente vai dar para o nosso irmão Leopoldo, desde já, viu, Leopoldo? Primeira carta aos Coríntios, né, no seu capítulo 13. No seu capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Fica a seu cargo, meu amigo, falar sobre o que Paulo tem a nos ensinar sobre o amor. Sobre o amor. Então, espero todos vocês, Paulo Rocha, Leopoldo, Cristina. Nós vamos estar aqui também junto com o nosso amigo Mário Sérgio, que volta aqui à bancada. Então, nós cinco, novamente, na próxima quarta-feira, vamos terminar o assunto sobre Paulo de Tarso, para que a gente já comece a programar os nossos próximos programas que virão em seguida. Agradecer demais a presença de todos vocês, agradecer demais a audiência e dos nossos ouvintes e dos nossos telespectadores lá do Facebook, e agradecer pedindo à nossa irmã Cristina que faça e seja portadora da nossa rogativa, da nossa prece de agradecimento ao céu. Com a palavra, Cristina. Que possamos, nesse momento, agradecer a Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, pela sua infinita bondade para conosco, por tudo que nos permite que tenhamos, por nos dar uma mente sã, que nos permite compreender e discernir o que é mal e o que é bem. Agradecemos infinitamente por tudo. E, nesse momento, temos apenas que agradecer. Que assim seja. Que assim seja, minha irmã. E por hoje nós estamos encerrando o nosso programa Filosofia, Ciência e Moral. Até a próxima quarta-feira, às 8 horas da manhã.